E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Ontem saiu a decisão do Federal Reserve com relação ao aumento da taxa de juros e acabou sendo como a maioria dos investidores achou. Consequentemente, o mercado ele vem precificando esse aumento já há alguns dias, que é o motivo de toda a queda que eu passo aqui no canal com vocês. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou explicar exatamente o que aconteceu e o mais importante, o que esperar para o Bitcoin e todo o mercado aí nos próximos dias e nas próximas semanas. Galera, já cortando aqui direto pro nosso order book para fazer uma análise mais rapidinha, porque tem umas coisas legais que eu quero passar aqui com vocês. Primeira coisa, a gente teve toda aquela queda, a gente vem caindo desde os 30 mil dólares, esses 32 mil dólares, e chegamos aqui no fundo dos 20k, juntamente com o mercado internacional que também veio caindo, E o interessante disso é porque essa queda foi para precificar o possível aumento da taxa de juros, E a gente chegou a uma mínima do pânico. Sim, a gente teve uma mínima do pânico, que foi os momentos ali, algumas horas antes da decisão de fato sair. Depois que a decisão saiu, confirmou o que os investidores estavam esperando e a gente não chegou a romper os 20 mil dólares. Então isso faz dos 20k um suporte fortíssimo aí para a gente no curto prazo. Eu acho que se a gente perder ele, a situação fica um pouquinho mais feia, Porque face a todos os rumores de aumento da taxa de juros, o pessoal já vendendo com medo desse aumento, o aumento aconteceu, confirmou o que estava todo mundo esperando. Então se a gente perder, significa que o mercado está com mais medo do que quando tinham os rumores aí do aumento. Lembrando que a gente está bem esticado, A gente caiu direto desde os 32k. Então tem pouca gente, olha só, se eu subir o livro de ofertas, tem pouca gente que está querendo vender. Em contrapartida, tem bastante gente que está querendo comprar, Inclusive, a gente tem uma baleia fazendo uma muralha aqui nos 17.500 dólares. Justamente com medo de perder os 20k, estopar, liquidar aquele tanto de gente e tudo mais. Então é o ponto aí para a gente estar ficando de olho. Mas no mais, é muito importante que o preço não perca os 20 mil dólares e que a gente dê pelo menos uma corrigida, uma respirada para pelo menos fazer bases de preço e dar uma aliviada em todo o sentimento de medo e incerteza do mercado. Passando em gráfico e antes de olhar o cenário do Bitcoin, eu queria ver rapidinho o S&P aqui com a gente, Pessoal, ontem o S&P 500 ele teve um momento de respirada, tá? Inclusive, se a gente entrar nos gráficos menores, a gente vê que anteontem e ontem foi um dia de alta. E hoje ele começou a abrir em baixa, ele está tendo movimentos baixistas, inclusive perdendo a mínima do pânico, que é uma coisa não muito boa, tá? Talvez por isso já tem gente querendo comprar Bitcoin bem lá embaixo, Imaginando que talvez essa bandeirinha de baixa que está formando aqui se confirme e o S&P 500 siga caindo e consequentemente isso cause mais pânico e mais queda aí no mercado face ao aumento da taxa de juros, A nossa dominância também, olhando aqui rapidinho a gente está em queda novamente, Então o capital está saindo do Bitcoin, indo para as altcoins e quando isso acontece, nossa senhora, esse trem tá gigante aqui, peraí. Quando isso acontece, a gente dá uma olhada nas altcoins contra o Bitcoin para saber o que está acontecendo. Então eu tenho uma lista aqui, olha só, par BTC, todas par Bitcoin, e que eu olho o que as altcoins elas estão fazendo para ver se a maioria está performando de forma positiva ou de forma negativa. Olha só, tem bastante altcoin que ela começou a performar aqui de forma positiva, mas a maioria ela segue ainda de forma negativa. Então, se o capital está saindo do Bitcoin e indo para as altcoins, e a maior parte das altcoins ela está pior que o BTC, muito provavelmente esse capital ele está indo para as altcoins que são as stablecoins, coisa que eu venho falando aqui nos últimos dias. Então, o pessoal está com tanto medo do mercado cripto que está preferindo se expor não às altcoins e nem ao Bitcoin, mas sim às stablecoins que são lastreadas, pareadas aí ao dólar ou então as moedas fiduciárias. Isso consequentemente causa uma pressão vendedora mais forte, E a gente pode estar vendo aí uma força compradora entrando em massa, uma vez que a gente tem muita gente aí que está com dólar disponível e menos posição em Bitcoin. E passando nele, a primeira coisa que eu queria passar com vocês aqui é o nosso fundo do pânico. A gente já está vendo o Bitcoin responder aqui de forma negativa face à queda do S&P 500, Mas a gente fez o nosso fundo aqui, a nossa mínima, nos 20 mil dólares, 20.100 dólares. E o que os touros querem? O que a força compradora quer?
quer defender esse ponto com todas as forças para isso aqui ser o nosso suporte mais forte. Então eles querem fazer esse pivô de alta e romper a região das médias, que é o nosso principal ponto de resistência. As médias aqui no 4 horas vem segurando desde que essa queda começou. Toda vez que a gente bateu ou então chegou perto das médias, né? Olha só, consolidado, rompemos, média, resistência, chegamos próximo à região das médias, né, com uma pequena consolidação, resistência. E agora testamos a média, já tivemos uma queda de novo. Então a força compradora, ela quer formar um fundo ascendente, ou seja, comprar o máximo de tokens aqui próximo aqui do suporte para estar fazendo esse pivô de alta e começando a corrigir, né? Coisa que a gente já consegue ver aqui no gráfico diário, que o gráfico ele está bastante esticado. A gente aqui no diário está longe das médias, nosso topo prévio está lá nos 32 mil dólares. Qualquer coisa abaixo de 32 mil dólares é um topo descendente, que é o que a força compradora está querendo, né, para pelo menos criar uma base de preço para possivelmente reverter a tendência. Assim como a força vendedora, os ursos, também não estão querendo atuar de uma forma muito significativa aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo é uma região de suporte, a gente tem uma mínima do pânico, a gente tem um volume que possivelmente confirme essa mínima do pânico e consequentemente, né, quem tinha que vender vendeu aqui, quem tinha que vender foi utilizando a EMA de 12 períodos aí no gráfico de 4 horas para estar buscando vendas, e agora que a gente está próximo ao suporte, eles estão esperando justamente o preço dar uma corrigida, dar uma respirada, chegar próximo à região das médias, próximo a regiões de Fibonacci para estar buscando algumas vendas e algumas distribuições, fato cujo qual eu vou falar nas considerações finais. Mas até então o gráfico segue esticado, tá? E os touros eles estão tentando de todo jeito fazer esse pivô aqui para estar tentando buscar um topo descendente no gráfico diário, que até agora é o cenário que eu estou de olho para ver se ele acontece. Passando aqui também no nosso sentimento, né? O nosso sentimento, eu confesso com vocês que com essa queda ele deu uma pioradinha, né? A gente teve até a princípio uma queda no preço e uma queda no long short ratio, ou seja, as pessoas shortando os 23k, a região das médias, e mostra pra gente como que isso aqui é um ponto interessante, né? Como que os 23 mil dólares é uma resistência forte, e ressalta também a importância da gente estar fazendo esse pivô para romper os 23k, que é uma resistência muito forte. Se a gente fizer isso aqui uma base de preço, as pessoas criam confiança para estar jogando o preço mais para baixo, e eventualmente quando o preço vier dar uma respirada, vai ser mais difícil ainda de passar os 23 mil dólares. Agora, long short ratio subindo juntamente com queda no open interest, ou seja, as pessoas que abriram posições vendidas aqui nos 23k estão tomando, realizando seus lucros, fechando suas posições face à relação risco-retorno com os 20 mil dólares, né? Então, não tem por que elas quererem abrir posição próximos a suporte, tal como eu falei. Isso aumenta a quantidade de compradores no mercado, né? Aumenta a relação entre compradores e vendedores e, consequentemente, caso a gente perca os 20 mil dólares, pode ter muita gente sendo estopada, sendo liquidada. Inclusive, já tem, né? Olha o tanto de liquidação que rolou aqui próximo aos 4 milhões de dólares. Ontem eu falei lá no grupo do Telegram sobre a questão de liquidação, porque que eu achei que o preço, isso antes do Fed, né? Porque que eu achei que o preço ele poderia subir um pouquinho mais, porque a gente teve esse movimentozinho impulsivo aqui, né? E na hora do Fed, uma baita de uma volatilidade, movimento para cima, para baixo e tudo mais, eu falei, galera, o preço ele tá subindo, a galera já tá precificando que vai acontecer o esperado. Mas ainda não teve muita liquidação, tá? Estou esperando mais liquidações para poder estar fazendo umas distribuições. E foi justamente o que aconteceu aqui. Olha o tanto de liquidação que teve nesse pontinho aqui, que foi justamente esse topo aqui na hora lá do Federal Reserve. Então sim, eu fiz uma parcial aqui, pelo menos aí, para garantir alguma das posições que eu tomei aqui próximo aos 20 mil dólares e ter um pouquinho de caixa. Mas eu confesso para vocês que eu estava aguardando um repique ainda maior, ou pelo menos uma probabilidade, por isso que eu ainda estou um pouquinho posicionado, né, de formarmos um fundo ascendente para estar aqui buscando um topo descendente no diário, que até então imagino que seja uma probabilidade até bastante considerável. E isso nos leva às nossas considerações finais, né? Tudo vai depender de como vai estar a briga entre os compradores e vendedores, e principalmente lá no mercado tradicional, né, que deve ser o motivo pelo qual o mercado cripto também está caindo no dia de hoje, mesmo depois da notícia. Os compradores querem tentar fazer uma base de preço contra essa região aqui dos 20 mil dólares para tentar reverter essa tendência, romper os 23k,
e buscar aqui por alvos, por exemplo, como a região de Fibonacci ou então a região das médias aqui no diário. Os vendedores já estão muito eufóricos, né? Os vendedores eles estão pegando todos os pontos de resistência e começando a shortar porque a tendência ela é de baixa. Eles estão querendo romper os 20k para continuar esse movimento de baixa. Lembrando que o preço está bastante esticado e quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, mais instituições vão tentar segurar o preço. Então a minha estratégia é basicamente essa. Eu estou já posicionado, né? Estou com uma posição até considerável contra esses 20 mil dólares, mas ainda tenho capital para caso a gente romper esses 20k e ainda pegar algumas ordens minhas aqui para baixo que eu acho extremamente importante. Outra coisa, né, caso a gente faça assim um fundo ascendente, aí a gente vai buscar vendas, tá? Não vem achando que o Bitcoin vai para a lua só porque rompeu os 23 mil dólares. Nossa, o Bitcoin estava em 20 mil, agora já está em 24, em 25. Galera, o nosso topo prévio está lá nos 32, tá? O Bitcoin precisa corrigir, ele está longe da região das médias e é esse movimento que a gente vai utilizar para estar desfazendo de algumas das posições que a gente tomou aqui, para pelo menos abaixar nosso risco, abaixar nosso preço médio e continuar no mercado com base no conservadorismo, que é o principal ponto que eu passo aqui no canal pra gente. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou, crítica, sugestão, dúvida, tá tudo valendo. E no mais, né, feriado, o mercado não para, mas a gente também não. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar também, porque investimento está sempre ajudando a gente a crescer o nosso patrimônio. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem vídeo como sempre, e valeu galera, tamo junto!